Olá, pessoal. Dando sequência ao nosso curso, ao nosso encontro, e retomando do ponto em que paramos no tópico anterior, só para rememorar, falávamos da interconexão, né, que existe entre democracia e direitos humanos. Somente numa democracia é possível a existência e a garantia dos direitos humanos, e os direitos humanos só têm sentido e existência, concretude, em um Estado democrático. Tá? E aí vimos que, diante do que foi enunciado e reconhecido na Segunda Conferência Mundial de Viena, em 1993, sobre as características, os elementos que constituem uma democracia, que o ordenamento jurídico constitucional brasileiro acolheu todas aquelas características, 12 características enunciadas nessa convenção mundial, de forma que faltava-nos simplesmente uma interpretação compatível com esses ares e com esse Estado democrático que foi inaugurado a partir da Constituição de 88, certo? Nós vimos que a longevidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal, de certa forma, representou um atraso na evolução da jurisprudência, porque até quase 15 anos após a promulgação da Constituição, nós ainda contávamos com a presença significativa de ministros nomeados no regime militar, no regime anterior, e isso teve a sua relevância na interpretação constitucional, é claro, porque havia um compromisso daquela composição do Supremo Tribunal Federal com a jurisprudência que havia sido construída ao longo da sua permanência na Corte. A partir de 2003, com a recomposição do Supremo Tribunal Federal, né, e uma composição estabelecida e formada fundamentalmente e exclusivamente sob a égide de um Estado democrático, trouxe a possibilidade, né, de uma renovação das ideias como um elemento essencial e fundamental para a evolução da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. De modo que, a partir dessa nova composição que se inaugura em 2003, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ela avança em pautas que até então ela tinha, de certa forma, ou refutado ou tido uma interpretação muito estreita, incompatível, pode-se dizer, inclusive, com as normas de direitos humanos ou com o significado e sentido dos direitos humanos. Tá? E para que isso aconteça numa corte de cúpula, como é o caso do Supremo Tribunal Federal, não é uma coisa muito simples de ser operacionalizada, né? É preciso que se busquem fundamentos teóricos que justifiquem e que autorizem o Supremo Tribunal Federal, de certa forma, romper com uma jurisprudência até então dominante e avançar no sentido de estabelecer uma jurisprudência vocacionada à garantia das liberdades, da proteção do indivíduo, da concretização da dignidade do ser humano. E, nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal vai se valer, né, da possibilidade da mutação informal da Constituição, que é uma tese, né, acolhida nos estados com maior experiência, maior vivência
e maior consolidação democrática do que o nosso. E aí o Supremo Tribunal Federal vai dizer o seguinte: a questão dos processos informais de mutação constitucional e o papel do Poder Judiciário. A interpretação judicial como instrumento juridicamente idôneo da mudança informal da Constituição. Informal porque não há uma mudança do texto, há uma mudança da interpretação. Mudam-se as lentes com as quais se faz a leitura dos direitos consagrados no texto constitucional. A legitimidade da adequação, mediante interpretação do Poder Judiciário da própria Constituição da República, se e quando imperioso compatibilizá-la mediante uma exegese atualizadora com as novas exigências, necessidades e transformações resultantes de processos sociais, econômicos e políticos, que caracterizam em seus múltiplos e complexos aspectos uma sociedade contemporânea. A hermenêutica e direitos humanos, a norma mais favorável como critério que deve reger a interpretação do Poder Judiciário. Os magistrados e tribunais, no exercício de sua atividade interpretativa, especialmente no âmbito dos tratados internacionais de direitos humanos, devem observar a prevalência das normas de direitos humanos. A transparência engoliu aqui, vocês me desculpem, faltou essa conclusão. E aí tem um detalhe interessante a ser considerado, que é o aspecto de que, ao reconhecer a prevalência dos direitos humanos, adiantando um pouco o que nós vamos dizer mais adiante e as nossas próprias conclusões, ao estabelecer como critério hermenêutico a aplicação do preceito constitucional que reconhece a prevalência dos direitos humanos e sobreleva a dignidade humana, torna absolutamente desnecessário, supérfluo, o debate acadêmico que se trava para decidir, né, qual é a hierarquia normativa dos tratados internacionais de direitos humanos no nosso ordenamento jurídico. Basta que se cumpra com esse preceito, que é um preceito que é, como visto e tantas vezes repetido aqui, né, é um preceito que tem o reconhecimento nuclear da dignidade da pessoa humana como foco irradiador de toda a interpretação e a aplicação do direito. E aí eu destaquei algumas decisões do Supremo Tribunal Federal que vão, né, se harmonizando e se conectando com a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, de modo a se construir um arcabouço, né, de um sistema efetivo de proteção no âmbito interno. Ainda que o Brasil esteja em algumas situações, né, e na maioria delas, fruto exatamente da negação de jurisdição, né, respondendo e responsabilizado perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos, mas a gente pode perceber um esforço do Supremo Tribunal Federal de forma a criar um sistema interno de proteção dos direitos humanos que essa característica de subsidiariedade residual do sistema internacional de proteção, que ele fique reduzido ao mínimo necessário, porque haverá efetividade no sistema interno de proteção dos direitos humanos, né? Pelo menos sob o olhar, né, de uma jurisprudência que foi construída no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nós podemos perceber isso. Agora, não há como, né, fazer uma ilação, uma inferência dessa natureza, fechando os olhos à nossa realidade. Há um longo caminho em direção a uma perfectibilização dos direitos humanos e dos direitos fundamentais na sociedade brasileira.
Mas o que a gente pode reconhecer é que há um esforço do Supremo Tribunal Federal nesse sentido. É nesse aspecto que eu acho que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem a sua importância, tem o seu valor, né, como uma referência que deve se irradiar de cima para baixo. Deve ser assimilada desde as instâncias ordinárias, né? E mais do que isso, deve ser assimilado pela própria sociedade. A sociedade ela tem que se apropriar dessa interpretação constitucional que garante e reconhece direitos fundamentais, né, para construir aquilo que o professor alemão Konrad Hess denomina o sentimento de Constituição. E aí eu destaco, como disse, alguns casos onde é possível perceber-se uma identificação da interpretação constitucional feita pelo Supremo Tribunal Federal com os valores, com os princípios, com os fundamentos dos tratados internacionais de direitos humanos. Isso para demonstrar, né, já que estamos falando de uma virada jurisprudencial e que nós trouxemos anteriormente alguns casos, né, estarrecedores de negação de direitos humanos e violação de direitos fundamentais, agora o Supremo tenta se redimir desse passado negacionista do reconhecimento da dignidade humana para construir um sistema efetivo de proteção e de reconhecimento da condição dos indivíduos como seres humanos plenos, né? E aí a primeira questão, e é muito interessante essa discussão, né, como isso trouxe uma mobilização da sociedade como um todo. Na maioria desses casos que eu selecionei para a gente prosseguir nesse nosso diálogo, né, há uma ampla reverberação das decisões no âmbito da sociedade. Um desses casos onde se discute o direito à vida, né, e transversalmente discute-se a questão do aborto, pelo menos no sentido de negar, né, a caracterização do aborto na pesquisa de cédulas-tronco, mas uma valorização do direito à vida. É o que aconteceu com o julgamento do Supremo Tribunal Federal, que admitiu a validade, né, a eticidade do desenvolvimento de pesquisas com células-tronco. Sobre os seguintes argumentos, que são bastante interessantes, né, pontuados pelo ministro Carlos Brito. A Constituição não dispõe sobre o início da vida humana, ou o preciso instante em que ela começa. Não faz de todo e qualquer estágio da vida humana um autonomizado bem jurídico, mas da vida que já é própria de uma concreta pessoa, porque nativiva, a teoria natalista, em contraposição às teorias concepcionista ou da personalidade condicional. E quando a Constituição se reporta a direitos da pessoa humana, como cláusula pétrea, está falando de direitos e garantias do indivíduo pessoa, que se faz destinatário dos direitos fundamentais. A potencialidade de algo para se tornar pessoa humana já é meritória, o bastante para acobertá-la, infraconstitucionalmente contra tentativas levianas ou frívolas de obstar sua natural continuidade fisiológica. Todavia, as três realidades não se confundem. O embrião é o embrião, o feto é o feto, e a pessoa humana é a pessoa humana. Donde não existir pessoa humana, embrionária, mas embrião de pessoa humana. O embrião pré-implanto é um bem a ser protegido, mas não uma pessoa no sentido biográfico, a que se refere a Constituição da República. Distinção importante e que foi o cerne, né, a ratio decidendi
do reconhecimento e da legitimação das pesquisas com células-tronco. As pesquisas com células-tronco não caracterizam o aborto, matéria estranha à presente ação direta de inconstitucionalidade. O modo de irromper em laboratório e permanecer confinado in vitro é, para o embrião, insusceptível de progressão reprodutiva. Isso sem prejuízo do reconhecimento de que o zigoto, assim extracorporalmente produzido e também extracorporalmente cultivado e armazenado, é uma entidade embrionária de ser humano. Não, porém, ser humano em estado de embrião. Não se cuida de interromper a gravidez humana, pois dela aqui não se pode cogitar. A controvérsia constitucional em exame não guarda qualquer vinculação com o problema do aborto. Tá? Uma outra decisão interessante do Supremo Tribunal Federal, e nesse avanço, né, no reconhecimento e na concretização dos direitos fundamentais, é relacionada à identidade de gênero e à autonomia da vontade. Uma questão que atualmente tem ganhado uma sensibilidade nos debates públicos que têm acontecido no âmbito da sociedade brasileira. Mas o Supremo foi extremamente claro e pedagógico ao dizer o seguinte: o reconhecimento do direito à preferência sexual é uma direta emanação do princípio da dignidade da pessoa humana, direito à autoestima no mais elevado ponto da consciência do indivíduo. É o direito à busca da felicidade, salto normativo da proibição do preconceito para a proclamação do direito à liberdade sexual. O concreto uso da sexualidade faz parte da autonomia da vontade das pessoas naturais. Empírico uso da sexualidade nos planos da intimidade e da privacidade constitucionalmente tuteladas. Trata-se de uma vivência interna, individual do gênero, tal como cada pessoa o sente, o qual pode ou não corresponder com o sexo assinalado no momento do nascimento. O reconhecimento da identidade de gênero encontra-se ligada necessariamente à ideia, segundo a qual o sexo e o gênero devem ser percebidos como uma parte de uma construção identitária que resulta da decisão livre e autônoma de cada pessoa, sem que se deve estar sujeita à sua genitália. É importante rememorar isso e frisar isso. O reconhecimento da identidade de gênero encontra-se ligada necessariamente à ideia segundo a qual o sexo e o gênero devem ser percebidos como parte de uma construção identitária, que resulta de uma decisão livre e autônoma de cada pessoa. Né? Com isso, essa difusão desse argumento, ou deste fundamento, né, seria, no meu modo de ver, capaz de certa forma, atenuar a conflituosidade, a animosidade que reveste a discussão desse tema no seio da nossa sociedade. Porque aqui passa simplesmente por uma consideração da autonomia do indivíduo, do respeito à pessoa humana, da liberdade que cada um de nós dispõe para construir o seu projeto de vida, com o propósito de buscar a sua própria felicidade. Isso aqui seria magnífico se fosse irradiado e difundido, né, e assimilado pela sociedade brasileira, ainda que possa haver quem discorde desse posicionamento do Supremo Tribunal Federal. Mas, inegavelmente, a discordância não pode conduzir a uma situação de exclusão, de discriminação, né, de violência contra
quem quer que seja, de modo que é necessário reconhecer a individualidade e a esfera da autonomia que a minha condição humana me assegura. Desta forma, o sexo, assim como as identidades, prossegue o Supremo Tribunal Federal, as funções e os atributos construídos socialmente que se atribuem a diferenças biológicas em todo o sexo assinalado ao nascer, longe de constituir-se em componentes objetivos e imutáveis do estado civil que individualiza uma pessoa, por ser um fato da natureza física ou biológica, terminam sendo traços que dependem da apreciação subjetiva de quem o detenha, ou residam em construção da identidade de gênero autopercebida, relacionada com o livre desenvolvimento da personalidade, a autodeterminação sexual e o direito à vida privada. Essa passagem, ela foi extraída do julgado do Supremo Tribunal Federal, que se referenciou à jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Daí nós percebemos, né, como houve essa evolução na interpretação jurídico-constitucional dos direitos fundamentais pelo Supremo Tribunal Federal. Num determinado momento histórico, em que o Supremo Tribunal Federal era absolutamente refratário, né, à importância e à própria hierarquia formal e substantiva das normas de direitos humanos definidas em tratados internacionais, elas agora passam a incorporar ao próprio fundamento, à própria razão de decidir do Supremo Tribunal Federal. Isso é uma demonstração desta permeabilidade que o Supremo Tribunal Federal ultimamente tem apresentado em relação à franquia dos direitos humanos e dos direitos fundamentais como um instrumento, né, como dito, central do nosso ordenamento. Né? A liberdade de expressão e o crime de desacato. Interessante observar, não em relação à criminalização do desacato em si, ou da criminalização do excesso da liberdade de expressão, porque isso é possível, inclusive, pelo próprio texto convencional. A Convenção Americana de Direitos Humanos admite, né, a responsabilização a posteriori daquele indivíduo que, porventura, venha a abusar da sua liberdade de expressar-se. Mas o que é interessante observar aqui é, mais uma vez, a incorporação pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal da normativa internacional. E aí, quando o Supremo foi avaliar, né, foi julgar, na verdade, a compatibilidade do crime de desacato com a liberdade de expressão, o Supremo não hesitou em reconhecer, né, a validade ou a recepção do crime de desacato no ordenamento jurídico constitucional. E nos seguintes termos: os direitos humanos fundamentais, dentre eles os direitos e garantias individuais e coletivos consagrados no artigo 5º da Constituição, não podem ser utilizados como um escudo protetivo de prática de atividades ilícitas, tampouco como argumento para afastamento ou diminuição da responsabilidade civil ou penal de atos criminosos, sob pena de total consagração ao desrespeito ao verdadeiro Estado de Direito. A liberdade de expressão e pensamento prevista na Convenção Americana de Direitos Humanos, que não se afasta do regramento previsto na Constituição da República. Não é, como todo direito fundamental, absoluta,
e não pode ser utilizada para justificar a prática de condutas que desrespeitem ou menosprezem o funcionário público, seja ele civil ou militar. Acordo da palavra do ministro Alexandre de Moraes. O que é interessante observar, e nessa decisão isso fica claro, é que a inexistência de direitos absolutos. Né? Nem mesmo a vida goza de proteção absoluta e incondicional. Veja bem que o Código Penal prevê as excludentes de ilicitude no caso, por exemplo, de legítima defesa, certo? Mas o que se protege é o exercício regular, né? O exercício dentro dos limites da proporcionalidade, da razoabilidade, da normatividade daqueles direitos consagrados, seja na Constituição, seja nos tratados internacionais de direitos humanos. Sem excluir, né, ou sem conferir uma imunização da atuação do indivíduo, porque isso subverteria não só o Estado democrático de direito, né, mas subverteria a própria vida e o convívio social, certo? Então, o Supremo Tribunal Federal reconhece a liberdade de expressão, mas estabelece também a legitimidade dos limites normativos postos à liberdade de expressão, desde que não firam a razoabilidade e a proporcionalidade. E, nesse sentido, chegou-se à conclusão de que o crime de desacato, né, previsto no Código Penal de 1940, foi recepcionado pelo ordenamento jurídico constitucional e não sofreu abalo algum pelo fato da incorporação no ordenamento jurídico interno dos tratados internacionais de direitos humanos, especificamente da Convenção Americana de Direitos Humanos. Né? E aí, uma passagem sintética, né? Mas que é de bastante elucidação sobre o tema. A Constituição protege a liberdade de expressão no seu duplo aspecto. O positivo é o cidadão poder se manifestar como bem entender. E o negativo, que proíbe a ilegítima intervenção do Estado por meio da censura prévia. Admite-se, no entanto, a posterior responsabilização. Certo? Então, nesse ponto, há uma sintonia entre o que dispõe os tratados, o que dispõe a Constituição da República, e vejam bem que, ainda que se tenha uma interpretação limitando, né, estabelecendo uma moldura à liberdade de expressão, essa moldura construída pela jurisprudência, pelo entendimento do Supremo Tribunal Federal, não vulnera, não fragiliza a liberdade de expressão e exalta, por outro lado, a própria cidadania, que é reconhecida, né, como a autonomia e liberdade do indivíduo de participar da vida social. E, ao participar dessa vida em sociedade, de acordo com o próprio artigo 1º da Declaração Universal, o ser humano nasce livre e igual, dotado de razão e consciência. Essa razão e consciência é que permitem essa delimitação, né, para coibir o abuso de direito, porque a consciência implica responsabilidade. A capacidade que cada um de nós tem de assumir as consequências dos seus próprios atos, porque somos cidadãos livres, autônomos e conscientes. Tá? Então, encerramos por aqui. Mais uma vez agradeço a atenção de cada um daqueles que esteve disposto a acompanhar esse curso até esse momento, e vamos seguir adiante no próximo módulo, falando ainda da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado.